mundo confunde inteligência artificial com machine learning, e nesse vídeo aqui eu vou te explicar exatamente o que cada um desses termos significam. E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Anor, eu sou cientista de dados e especialista em inteligência artificial e automações. Nesse vídeo aqui, exatamente, eu vou te explicar qual que é o significado de inteligência artificial e machine learning. Eu vejo muita gente colocando os dois como sinônimos, mas não é nada disso. Então, vem aqui que eu vou te explicar. O que é inteligência artificial? Então, aqui, ó, a IA, beleza? A IA nada mais é do que uma área que tenta fazer com que os computadores simulem o funcionamento das capacidades cognitivas de um ser humano. Então, como que a gente, por exemplo, pensa? Né? É justamente esse o intuito da inteligência artificial. É quando a gente tenta simular a capacidade cognitiva de um ser humano, as funções cognitivas de um ser humano. Então, o que nós conseguimos realizar de forma cognitiva? Bom, a gente consegue escrever, por exemplo, né? Então a gente consegue escrever, a gente consegue ouvir, escutar, traduzir alguns textos. Então tudo isso se enquadra como inteligência artificial, porque é como se fosse a nossa inteligência, a inteligência natural, só que no computador. Então é basicamente a área, e aqui eu não vou escrever para a gente não ficar tão longo, mas é a área que tenta simular esse funcionamento do cérebro humano. Um exemplo muito bom de inteligência artificial é isso aqui. Vamos supor que você trabalha num banco e nesse banco você quer fazer uma regra para poder detectar aquelas transações que são fraude e não são fraude. Então você vai falar o seguinte, ó, se o valor da transação for maior, por exemplo, do que 1 milhão, então for maior do que 1 milhão e aí você coloca aqui uma outra regra, e a média de transações diárias daquela pessoa é menor ou igual a 2, você já coloca isso aqui como sendo fraude. Então, o que está acontecendo aqui? Você passou as suas regras manualmente para o computador e ele consegue classificar uma determinada transação como sendo fraude ou não. Ou seja, você está dando inteligência para a máquina. Então já se enquadra como inteligência artificial uma simples regra dessa. Por quê? Porque faz com que o computador simule o funcionamento das capacidades cognitivas de um ser humano. Entendeu? Então é basicamente dessa forma que a gente consegue tratar a inteligência artificial. E inteligência artificial é uma área gigantesca, como vocês conseguem ver aqui. Só que dentro da IA, a gente tem uma outra área que a gente chama de machine learning, que é justamente o que eu vou explicar para vocês também. Só que machine learning é um pouco diferente de inteligência artificial. Por quê? Porque a gente não vai fornecer essas regras. A gente vai fornecer aqui, ó, dados para IA. Então aqui, ó, temos vários e vários dados, vocês estão vendo aqui, né? Então tá aqui de azul, um monte de bolinha azul. Essas bolinhas azuis são dados que a gente vai fornecer para um modelo de machine learning. Então aqui, ó, tem o nosso modelo de machine learning. Então aqui modelo de ML, beleza? E a partir disso, então a partir dos dados que a gente forneceu, o que o modelo de machine learning vai aprender? Ele vai aprender aqui, eu vou até colocar uma lâmpadazinha. Então, ó, isso aqui é para ser uma lâmpada, tá, galera? Então aqui ele vai aprender deixa eu colocar dessa cor, os padrões. Tá vendo? Então é justamente isso que acontece. Você fornece os dados, ele aprende essa regra aqui sozinho, e quando você joga, por exemplo, um novo dado aqui para ele, ó, quando você fornece um novo dado aqui para ele vai te dar a resposta. E qual vai ser a resposta? Vamos supor que essa transação nova aqui, esse novo dado, é uma fraude. Entendeu? Então você não faz essas regras manualmente, você fornece dados e o modelo aprende por conta própria os padrões. Então a gente chama de machine learning a máquina que aprende conforme você dá os dados para ela. Inclusive tem até uma definição, eu vou pegar a definição aqui para vocês, de Arthur Samuel. Ele foi um engenheiro do MIT e ele deu uma definição de machine learning em 1959, tá bom? Foi esse cara aqui, ó. Então foi esse cara, Arthur Samuel. Aqui, ó. Machine Learning é a área de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprenderem sem serem explicitamente programados. Então é basicamente isso. Então olha só, dá aos computadores, vamos passo a passo aqui nessa frase, né? Dá aos computadores a capacidade de aprender, e o que é aprender? É como se fosse criar suas próprias regras. É aprender os padrões por trás dos dados sem serem explicitamente programados. O que é explicitamente programado? É isso aqui. É sem você falar diretamente quais são as regras. É você fornecer dados, o modelo por conta própria aprender os padrões e aí sim ele consegue te dar a resposta. Então, isso é machine learning. E dentro de machine learning, a gente tem alguns tipos de aprendizado. Então, a máquina, assim como nós,
tem alguns tipos de aprendizado. O primeiro deles é o aprendizado supervisionado, tá bom? Então, aprendizado supervisionado, também chamado de supervised learning, tá bom? E o que é o aprendizado supervisionado? Vamos supor, você tem aqui dados, e aqui eu vou colocar uma informação a mais, fraude, tá? Dados fraude, todos em azul são fraude, e todos em verde, por exemplo, ó, todos em verde não são fraude, então não fraude. E o que acontece? Você fornece todos esses dados aqui para o modelo e ele vai conseguir diferenciar exatamente quais são fraudes e quais não são fraude. Então ele vai aprender o padrão de todas as transações que são fraude e todas as transações que não são fraude, entendeu? Então você já fornece para o modelo qual que é a resposta que você espera. E qual que é a resposta que você espera? Fraude ou não fraude, entendeu? É justamente isso. Esse é o aprendizado supervisionado. É quando você fornece a resposta que você já espera, entendeu? Só que a gente tem também, se a gente tem o supervisionado, a gente tem o não supervisionado. O aprendizado não supervisionado é quando você pega esses dados, deixa eu copiar tudo isso aqui, tá bom? Com esse recurso computacional aqui, muito bom. Deixa eu pegar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui, show de bola. Então aqui a gente tem esses dados, só que observe o seguinte, agora a gente não vai ter essa separação mais. Então todos aqueles que eu falei aqui que são fraude, todos que eu falei que não são fraude, olha só, o que vai acontecer? Eu vou apagar tudo, então ó, apaguei tudo, e agora o nosso modelo ele só vai receber esses dados aqui. Então a gente não vai fornecer para ele a resposta direta, né? Então a gente não vai fornecer diretamente para ele, ó, esses dados aqui são não fraude e esses aqui são fraude. A gente não vai dizer para ele mais. Só que o que ele vai fazer? Ele vai identificar o padrão desses dados e a gente sabe que o comportamento de transações que são fraude e o comportamento de transações que não são fraude são comportamentos diferentes, são características semelhantes, diferentes dessas transações, das transações fraude e não fraude. Então ele vai fazer o seguinte, um dos tipos de aprendizado não supervisionado que a gente tem é o de clusterização. Uma das tarefas que a gente consegue realizar com o aprendizado não supervisionado é a de clusterização, que é basicamente cluster, pensa que é um grupo. Então a gente vai agrupar dados com características semelhantes. Então aqui ele vai separar um grupo e outro grupo. Esse grupo aqui vai ser somente o grupo desses dados azuis. Então ele vai pegar esse cara, vai colocar aqui num grupo e ele vai pegar esse cara, olha só, e vai colocar nesse outro grupo aqui. Por quê? Porque ele aprendeu que, cara, beleza, ele não sabe qual que os dados que estão entrando aqui. Ele não sabe, por exemplo, quantos são fraude, quantos não são fraude, porque a gente não indicou. Só que ele vai identificar que esses dados aqui, essas transações, têm comportamentos diferentes dessas transações. Então, isso é o que a gente chama de clusterização. Isso aqui tem várias aplicações. Tem aplicação em marketing, então você tem a base de clientes, você faz a clusterização desses clientes, você consegue identificar clientes com comportamentos semelhantes, entendeu? Então tem aplicações muito boas aí na área de marketing. Só que o aprendizado supervisionado não se limita a esse tipo de aplicação. Tem o tipo também, que é basicamente a detecção de outliers. O que é? É basicamente dados com comportamento muito fora do comum. O que é também, a gente inclusive até utiliza esse tipo de abordagem para poder detectar fraude, entendeu? Porque geralmente a fraude tem um comportamento incomum dos dados comuns, beleza? Só que aí, só voltando aqui, né, tem uma coisa muito interessante também, que é o seguinte, o seu modelo não sabe, quando ele faz aqui a clusterização, então ele dividiu em um grupo, dividiu em outro, ele não sabe que esses caras aqui são fraude e que esses caras aqui não são fraude. Ele só sabe que esses dados aqui, entre si, se comportam de maneira semelhante. Entenderam? E ele sabe que esses dados, entre si, também se comportam de maneira semelhante. Só que ele não sabe o significado. Então ele não sabe, por exemplo, que isso aqui é fraude e que isso aqui não é fraude. A mesma coisa para um grupo de cliente. Talvez ele vai fazer a clusterização ali e o seu grupo de clientes você vai ter ali pessoas que compram muito, pessoas que compram pouco, e ele só vai agrupar esses caras em grupos, entendeu? Só vai colocar essas pessoas semelhantes em grupos distintos. Só que ele não sabe o significado desse grupo. E aí é seu dever analisar os dados e chegar na conclusão. E além do aprendizado supervisionado e não supervisionado, a gente tem também o aprendizado por reforço.
E o aprendizado por reforço é muito bacana porque é o seguinte, você tem meio que um agente que a gente chama, tá? Um agente junto, né, nesse caso. E esse agente ele está inserido dentro de um ambiente, beleza? Então ele está inserido dentro de um ambiente. Deixa eu escrever aqui, ambiente. E aqui a gente tem o nosso agente. Então, agente. E o que acontece, galera? A partir desse momento que o agente está inserido no ambiente, ele vai começar a interagir. Então ele vai realizar algumas ações e ele vai ser penalizado. Então, por exemplo, ele vai perder, sei lá, 200 pontos. Só que se ele fizer alguma ação que a gente julga boa, ele vai ganhar alguns pontos. Então, opa, ganhou aqui 5.100 pontos, entendeu? Por exemplo. E qual que é a função do aprendizado por reforço? É você fazer o agente interagir com o ambiente e maximizar a sua pontuação. Maximizar a sua pontuação final. Beleza? Basicamente esse o intuito. Inclusive, olha que doido, se vocês pesquisarem sobre um cara, e eu descobri isso aqui recentemente, inclusive estudando, esse cara muito famoso no ramo da psicologia chama B.F. Skinner, beleza? Esse cara aqui. Ele propôs uma teoria chamada de condicionamento operante. Ele foi um psicólogo e ele propôs esse condicionamento operante em 1938. E aí ele falava que o nosso comportamento, o comportamento de seres humanos, eles são modelados com base nas consequências das ações que a gente fez no passado. O que significa isso? Significa que, por exemplo, você tá lá na sua casa, você fez alguma cagada e aí sua mãe gritou com você quando você era criança. Então sua mãe gritou com você, você soube a consequência da sua ação, que foi a sua mãe gritar, ou seja, é meio que uma punição e você tende a não repetir aquele comportamento. O que é justamente o que o aprendizado por reforço faz com máquinas. Só que aqui o Skinner, ele propôs em 38 o funcionamento disso para nós seres humanos. E realmente acontece, né? Ele fala que é de natureza probabilística. Ou seja, se você é punido por uma ação, não necessariamente você nunca mais vai repetir aquela ação. Mas é muito provável que você não repita, porque as consequências foram negativas. Entendeu? Então é basicamente isso aqui que o Skinner propôs. E lá na frente, mais ou menos começou os estudos do aprendizado por reforço em 1950, só que de fato o pessoal propôs o chamado Q-Learning, né? Depois se vocês quiserem pesquisar, Learning, em 1989, tá? Então eles propuseram isso aqui em 1989, ou seja, 51 anos depois de Skinner propor a teoria do condicionamento operante, né, de nós seres humanos. Então isso aqui é muito bacana de ser aprendido, tá? E aí, cara, eu poderia fazer essa aula aqui de 80 minutos, né? Mas dentro de Machine Learning, a gente tem o famoso Deep Learning. Então, a gente tem o Deep Learning, que é o aprendizado profundo, tá bom? Então, inteligência artificial, Machine Learning, aprendizado de máquina, e aqui Deep Learning, aprendizado profundo. O aprendizado profundo é quando a gente tem as famosas, então aqui, ó, o Deep... Deixa eu até fazer aqui no outro canto. Aqui a gente tem o Deep Learning. Deep Learning é quando a gente tem o que a gente chama de redes neurais. Quando a gente utiliza redes neurais, olha só, deixa eu utilizar um recurso computacional aqui. O professor meu, quando ele dava aula, ele chamava de recurso computacional avançado. Achei muito bacana esse termo e eu tô roubando dele aqui para poder usar nas aulas. Então, aqui a gente tem, vamos supor que a gente tem uma rede neural aqui, beleza? Temos, olha só, várias e várias camadas aqui, vários que a gente chama de neurônios. E aqui no final a gente tem um neurônio de saída. E o que acontece? Todos esses neurônios, eles estão conectados entre si. E aí, ó, tá tudo conectado entre si, tá vendo? E aqui, aí beleza, ó, esse cara vai estar conectado a todo mundo, eu não vou desenhar tudo, obviamente, e esse cara vai estar conectado a todo mundo também, entendeu? E esse cara vai estar conectado a todo mundo aqui, e esse cara vai estar conectado a todo mundo aqui. Então você pode ver que tem várias e várias conexões. E quem propôs isso? Foi um psicólogo e foi um matemático. Quem propôs esse neurônio, que é composto aqui o Deep Learning, né? O Deep Learning é o aprendizado que a máquina tem, então é o tipo de aprendizado também com base em dados, ou seja, também é Machine Learning, como vocês podem ver aqui, né? Como vocês podem ver aqui no diagrama, tá vendo aqui, ó? Então é também Machine Learning, porque aprende com dados, só que a diferença é, a gente utiliza a rede neural artificial para poder aprender. Então a gente conecta vários neurônios artificiais, que são essas bolinhas pretas aqui, vários neurônios artificiais se conectam para a gente poder aprender, entendeu? E quem propôs isso, igual eu estava falando, eles propuseram um neurônio artificial em 1943. Foi o McCulloch, aqui ó, e aqui é um H, e o Pitts, então Walter Pitts,
Aqui, ó, Pitts propôs, na verdade, esses dois caras aqui, um matemático e um psicólogo, propuseram em 1943 o neurônio artificial. E até hoje, essa mesma estrutura aqui que eu te mostrei, ela é utilizada dentro de modelos como GPT, Claude, todos esses modelos, entendeu? Então, cara, o que eu queria que vocês saíssem dessa aula sabendo é justamente isso aqui. A diferença de inteligência artificial, machine learning e deep learning é um dentro do outro. Entendeu? É uma coisa dentro da outra e eu não quero que vocês utilizem, por exemplo, isso aqui, IA como sendo machine learning, por exemplo, deep learning como sendo redes neurais, muita gente confunde. Deep learning é um método de aprendizado da máquina que utiliza redes neurais, entendeu? Que utiliza redes neurais. Tem vários métodos de aprendizado que não utiliza rede neural. Por exemplo, um é o mais comum de todos, que a gente chama de regressão logística, tá bom? Regressão logística, você basicamente multiplica duas matrizes, que são pensa em duas tabelas de números, então você multiplica duas matrizes e basicamente ela aprende quais são os pesos certos, entendeu? Então é multiplicação de matriz, não envolve aqui, no caso, redes neurais. Apesar de que redes neurais também envolvem multiplicação de matriz, mas enfim, o fato é, não necessariamente você vai utilizar essa estrutura aqui para sua máquina aprender. Tem várias outros algoritmos que a gente chama de machine learning. A gente tem, por exemplo, dentro aqui de machine learning, isso aqui eu nem ia falar, mas eu acho bacana para quem tiver curiosidade. A gente tem a árvore de decisão, tá bom? Aqui dentro de machine learning. A gente tem aí um conjunto de árvores de decisões que a gente chama de random forest. Então, floresta aleatória, tá? Random forest. A gente tem também alguns algoritmos. Aí tem a regressão linear, tem a regressão logística. A gente tem, deixa eu ver, SVMs, máquinas de vetor e suporte. A gente tem aqui o XGBoost, que é um modelo em boosting. Então, XGB, que eu vou colocar, XGBoost, né? Então, deixa eu até escrever aqui, XGBoost. Tudo isso é machine learning. E aqui dentro de deep learning, a gente tem as redes neurais, entendeu? Tudo que utiliza redes neurais para poder aprender é considerado deep learning, um aprendizado profundo que a máquina vai ter. Show de bola? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido agora a diferença entre inteligência artificial e machine learning. E se você entendeu, se inscreve aqui no canal que vai me ajudar bastante e deixa o like também, que você sabe que também ajuda muito. E me acompanhe nas redes sociais também, tá tudo aqui na descrição. Meu Instagram eu posto todo dia lá. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.